A gente já está aqui com o professor Cláudio Gonçalves Couto. Obrigado, professor, por ter topado a entrevista hoje. Desculpa aí as ligações, mas era só para saber se estava tudo bem aí do lado de lá. Tudo bom, professor? Como é que você está? Tudo bom, Pedro. E você? Olá, Viaro, como vai? Opa, tudo bem, professor? Muito obrigado por aceitar o nosso convite nessa noite do dia 3 de março de 26. E, professor, eu já quero começar ouvindo, como já conversei com muita gente nesses últimos dias e últimas horas, mas não conversei com o senhor, eu quero começar ouvindo do senhor qual é a sua impressão de como as coisas estão neste momento, a partir, por exemplo, do última fala de Donald Trump, que falou aí que já acabou com as defesas do Irã, que o Irã não tem capacidade de defesa antiaérea e que só tem um medo dele, é que o país seja entregue na mão de alguém pior do que Ali Khamenei. Já temos a notícia, inclusive, que é o filho de Ali Khamenei que assume. Então, a partir disso, eu queria a sua primeira análise de que ponto nós estamos, como que estão as coisas. Olha, Viaro, acho que, de fato, a capacidade defensiva do Irã, pelo menos do ponto de vista da defesa antiaérea, não é tão grande assim. Fosse grande, não teria nem ocorrido aquele ataque de alguns meses atrás, quando Israel, os Estados Unidos destruíram lá boa parte do complexo nuclear iraniano, né, com aquelas bombas de penetração que são capazes ali de perfurar concreto antes mesmo de explodir. A gente não sabe o tamanho do estrago que elas efetivamente produziram nas instalações, mas o ataque foi feito e não houve nenhuma interceptação dos aviões ali que fizeram aqueles bombardeios. E agora, novamente, né, esse ataque que foi muito direcionado a atingir lideranças principais do governo, do regime iraniano, e foi bem sucedido do ponto de vista do interesse americano-israelense ali, que era eliminar essas pessoas, e novamente o Irã não foi capaz de resistir. Pode haver retaliações, elas estão ocorrendo, né, por meio do envio de mísseis, do bloqueio do canal de Hormuz, mas essas capacidades defensivas se mostraram bastante frágeis. É claro que isso é muito diferente de uma tentativa de incursão por terra, porque aí as condições são muito distintas, né, tem o controle do território, em terra tudo é mais complicado, as baixas tendem a acontecer por parte da força agressora numa situação como essa, né, e a gente não tem essas mesmas baixas ocorrendo por parte dos agressores no caso de um bombardeio que não tem as aeronaves interceptadas. Então, eu acho que o Trump, embora seja muito bravateiro, nisso aí ele está logo, os fatos mostram que de fato aconteceu. Então acho que esse é um primeiro ponto. Agora, até onde ele consegue ir com isso, né, o quanto ele conseguir produzir uma mudança no Irã, aí eu acho que as coisas se complicam, né? Não acredito que ele vai produzir uma mudança de regime, não força para isso, nem na Venezuela, que é muito mais frágil, ele foi capaz de produzir. Não creio que será no Irã que isso irá acontecer, né? Então a tendência é um conflito muito possivelmente prolongado, que se espraia para toda a região, inclusive com algumas consequências chegando até mesmo à região mediterrânea da Europa. A gente viu aí mísseis iranianos atingindo instalações militares no Chipre, né, no caso aí bases militares britânicas. Então, é uma escalada de conflito e é uma instabilidade no âmbito global que se produz a partir dessa ação americana e israelense, inclusive naquilo que concerne a economia, né? Já que os preços do petróleo já foram afetados, o trânsito de navios já foi afetado, a gente num cenário de muita incerteza. O Donald Trump falou que, se for preciso, ele vai escoltar os petroleiros pelo Estreito de Hormuz. O que lhe parece isso? Porque sempre foi dito, a narrativa sempre foi de que, se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, ninguém passa, sobretudo pela presença das minas subaquáticas. Quando o Trump disse que, se preciso for, vai escoltar, o senhor acredita de fato numa escolta? Olha, ele pode até tentar, né? Agora precisa ver qual vai ser a consequência disso do ponto de vista do conflito naval que haverá ali. Esse conflito ainda não aconteceu, assim como o conflito em terra é mais complicado, o conflito naval também tende a ser mais complicado. Eventuais navios americanos que estejam ali circulando naquela região, eles podem ser atingidos não apenas por parte de embarcações iranianas, mas a partir de ações de terra que os iranianos possam promover. Então não é uma
uma operação tão simples assim fazer essa escolta, né? A tendência, se isso vier a acontecer, é de uma escalada militar. E no caso de Minas, mesmo que você tenha escolta, como é que você vai resolver o problema das minas aquáticas? Né? Porque elas sendo soltas ali no oceano, né, isso produz uma ação muito complicada, né? Porque por mais escolta que você tenha, nem sempre as minas são detectadas. E aí você tem a possibilidade de navios sendo abordados por essas minas e indo a pique. Então, o cenário é mais complexo do que o Trump quer fazer parecer. De novo, é um bravadeiro, né? É um indivíduo que tem, evidentemente, uma personalidade narcísica, então fica aí se jactando, dizendo que faz e acontece, e que ele deseja acaba ocorrendo, mas a realidade é um pouco diferente dos seus desejos, né? E dessa sua relação. Acho que ele faz isso não só para produzir, claro, um ambiente psicologicamente positivo para a investida americana israelense, mas também para poder jogar um pouco para a torcida no público interno. A gente tem aí eleições de meio de mandato se aproximando, quando tem uma grande renovação do Congresso americano, né, da Câmara, pode ser até uma renovação em tese inteira. Claro que ela nunca acontece inteira, mas ela pode ser inteira. E do Senado de uma parte significativa, além de eleições que vão ocorrer em alguns estados e tudo mais. Então, o cenário, ele não é dos mais positivos hoje eleitoralmente para o Trump. Ele tenta, com esse tipo de operação, acredito eu, criar um ambiente que lhe seja mais visto no âmbito eleitoral, ou até mesmo, a depender das reações que advierem, ele pode também buscar aí uma justificativa para ações de força dentro dos Estados Unidos. Né, tentar aí criar constrangimentos na realização das eleições, né, ter algum tipo de medida de emergência, por exemplo, de eventuais ataques terroristas que possam vir a acontecer, e com isso tentar melar o resultado da eleição. Né. Acho que do Trump a gente pode esperar todo tipo de coisa quando se trata de tentar sabotar a democracia e também de sabotar a legislação internacional. Professor, muito tem se falado, e quando eu digo muito, são os especialistas que têm conversado com a gente, que o Irã não é necessariamente um país que vá negociar facilmente, ou que vá aceitar negociar facilmente a partir do momento em que foi executado o seu líder supremo, religioso Ali Khamenei. Os discursos da própria liderança do Irã é de que não vão negociar com os Estados Unidos. Até onde a gente pode levar isso de forma literal? O senhor acredita que há um limite, ou a própria questão religiosa de ter um modelo diferente de lidar com a própria morte pode estar além da estratégia militar e realmente fazer com que o Irã vá até as últimas consequências? O senhor acredita nisso? Olha, eu acredito que sim, que isso pode vir a acontecer, porque se você acua demais, né, um país, e ali você tem uma ameaça, inclusive, à estabilidade do regime, né, a estabilidade política interna, escalar o conflito pode ser uma saída, né, pode ser uma forma de começar a criar custos também, nesse caso aí, para as forças agressoras e, consequentemente, tentar armadilhas de continuar com essa sua ação. A gente sabe que a capacidade militar, tanto americana como israelense, né, e os dois estão operando conjuntamente, é muito grande, né, ela evidentemente é superior à iraniana, mas quem joga na defesa, num caso como esse, tem uma certa vantagem, joga no seu próprio território, né, tem um conhecimento mais profundo desse território, né, é uma situação que pode criar custos muito grandes por outro lado. Veja, né, o que aconteceu no Afeganistão, o que aconteceu na Líbia, o que aconteceu no Iraque, uma série de lugares onde, apesar de todo o seu poderio militar, os americanos enfrentaram muita dificuldade. Então, nada indica que no Irã isso seria diferente. Então, acho que sim, pode ser de interesse do regime iraniano escalar o conflito para tornar custoso para os Estados Unidos e para Israel seguir por aí. É claro que ataques aéreos podem ser uma estratégia de produzindo, né, uma fragilização e minando as condições de resistência, mas há um limite de até onde esses ataques aéreos podem seguir. A gente vê também que no caso, por exemplo, da guerra na Ucrânia, né, da invasão russa na Ucrânia, também existe ali uma capacidade militar muito dispara entre os russos e os ucranianos, e ainda assim os ucranianos, claro, ainda que com apoio europeu, apoio americano, vem resistindo. Então, essas coisas nunca são fáceis
quanto os que iniciam o conflito querem fazer crer. E aí, mais um incentivo para os iranianos tentarem, sim, resistir e isso, evidentemente, escalar o conflito.